Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente começa mais um quadro aqui no nosso canal do YouTube da Aquavera. Um programa muito especial, porque normalmente a gente convida pessoas de fora da Aquavera para vir falar aqui com vocês. E agora a gente vai convidar pessoas de dentro da Aquavera, pessoas importantíssimas para a construção do nosso negócio, pessoas que são referência para todo mundo que está aqui dentro. E a gente resolveu convidar titãs. Esse vai ser o nosso encontro de titãs. Vocês sempre vão conhecer 2 assessores de destaque aqui da nossa empresa. Eu sempre vou estar aqui mediando junto com um dos nossos sócios diretores. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Dudu, que está fazendo o quadro com a gente. Vou pedir, eu acho que não precisa se apresentar para quase ninguém, né? Mas vou pedir para o Dudu dar um oi para todo mundo e contar um pouquinho de como que a gente começou essa ideia. Legal. Bom, o Arthur, ele apresenta muito bem, né? É impressionante, assim. Tem o dom. Ele tem uma até medo de estar aqui. Tô até nervosa, porque Musa e Arthur, quem sou eu? Não, a gente teve essa ideia quando a gente queria oferecer treinamentos de melhores práticas para os assessores. E para isso, a gente queria fazer um painel com os principais assessores da casa. E aí os 2 que vieram à mente para esse primeiro encontro de titãs é a Gláucia a Gláucia e o Bruno Musa. Né? O Musa dispensa apresentações, ele é super antigo da casa. Já a Gláucia está um pouco mais de 1 ano, mas já mostrou que veio também, é super experiente de mercado, já é assessora há bastante tempo. Sim. E já virou uma das principais referências da empresa. Então é por isso que a gente escolheu começar esse encontro de titãs com vocês. Eu espero que seja um debate bem rico para que a gente possa oferecer boas práticas para os assessores que estão começando, aqueles assessores que eventualmente se inspiram em vocês. Então, vamos passar agora a bola aqui, eu e o Arthur, a gente vai fazer algumas perguntas Dudu, abertas. Obrigada, Arthur. Musa, obrigada. Obrigado a vocês. Por estar aqui. Vamos embora. Bora lá. Bora lá. Bom, para a gente começar, em primeiro lugar, para você que está assistindo de casa, talvez você tenha interesse em ser um assessor de investimentos, ou talvez você conheça alguém que tenha esse interesse. E tudo que a gente vai falar aqui são dicas super valiosas para quem quer começar nessa profissão, ou para você que já está nessa profissão e quer ser um outlier. O Dudu tem falado muito sobre os paretos, né? Os paretos da profissão. Existem alguns poucos assessores que eles estão muito acima da média do mercado. E hoje a gente está com 2 aqui. Mas antes deles serem assessores, todo assessor é um comercial. É uma pessoa que a gente bate o olho e fala, cara, esse cara é comercial, ele nasceu com dom. Como que foi para vocês começar essa carreira comercial? Como que foi para vocês escolher esse aspecto comercial de uma profissão? Ladies first? Ladies Você first. que escolhe. Quem entrevista escolhe. Né? Por favor. Bom, eu sempre fui muito comunicativa. Minha mãe sempre até brincava que eu falava até com os mendigos da rodoviária, se deixasse. Então, eu sempre tive, não o dom que nem o Musa, né, da comunicação, mas eu sempre gostei muito de conversar. E quando eu fui prestar vestibular, eu queria alguma coisa que fosse dinâmica, diferente. Na época, eu fiz marketing e super me achei naquele mundo, né, dos anos 2000 ali, de que eu queria realmente trabalhar com comunicação. Então, eu fiz propaganda e marketing, né? Depois fiz marketing de serviços. Então, foi ali que eu falei, bom, eu consigo. E a carreira comercial, vamos dizer assim, não começou no mundo de investimento, eu comecei trabalhando em shopping. Eu cheguei em junho, assim, dia dos namorados, eu falei, eu queria um emprego. Aí a moça pegou e falou assim, pô, gostei de você é cara de pau, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 17. Que legal. Quando eu morava em Arujá, que é grande São Paulo, e eu vim pra São Paulo, ficar com os meus avós, e foi junho, falei, eu quero trabalhar aqui. Foi na M-Officer, entrei e fiquei lá como... tipo uma trainee, né, pra começar, fui super bem nas vendas, e ela falou, se você quiser ser efetivada, você pode começar. Eu falei, pô, beleza, liguei pra minha mãe, é o seguinte, como eu não tinha entrado na faculdade, é o seguinte, eu vou morar com a avó e com o vô agora, porque eu arrumei um emprego no shopping, minha mãe está logo, né, resumindo, eu mudei pra São Paulo, comecei a trabalhar em shopping, aí depois de 6 meses, um tio meu que trabalhava no banco, falou assim, putz, tem uma vaga no banco na área de atendente, você quer? Eu falei, eu quero, foi aí que comecei. E no banco, imagina, né? Posso te ajudar, era eu. Tava lá já. Foi que assim. Legal, não sabia disso. Que legal. Aí depois, né, imagina, aí tem tudo, né? Mas eu comecei mesmo assim, né? Que legal. Antes da gente passar pro Musa, é legal já ver algumas características que a Gláucia citou, né? De um bom comercial. Primeiro, cara de pau. Cara de pau é a característica comum de todo mundo. Né? É impressionante, né? Todo bom comercial, ele dá um jeito de ser cara de pau, de tomar frente, fazer o que os outros não fariam. E a segunda, a proatividade, né? Já resolveu tudo, vai ser assim, a minha decisão tá tomada, eu vou fazer isso, só que depois dessa decisão já vai para uma outra decisão, vamos pro banco, vamos fazer.
Isso é muito legal, né, Dudu? Eu acho que os assessores de sucesso têm muito disso, né? Isso é uma característica comum. Quer ver? Vamos ouvir agora Não. um pouco do início de carreira do Bruno. Cara, e você é comunicadora, só se falando. Não, é verdade esse tipo de coisa. Porque eu acho que é uma prática, né? Eu nunca imaginei fazendo o que eu tô fazendo. Tipo, me chamarem pra televisão, pra isso, pra aquilo. Foi uma prática. Até Vai você... exercitando, né? Não tem como. Até você achar que é normal você falar quando você tá falando nas câmeras pra um monte de gente e tal. Você esquece. Até porque quando você conhece um pouco, ou se sente preparado, pelo menos, pro assunto, mesmo que discordem de você, você fala mais tranquilo, né? Mas eu fui fazer eu contei pra você, né? Eu fui fazer a semana retrasada, o pessoal lá do Bruno Perini, que acho que todo mundo conhece, eu fui gravar uma aula do MBA dele para assessores, para formação de assessores dele. E aí, achei muito legal, né? Que ele me chamou assim do nada e tal. E aí eu passei por, eu acho que o segredo, na minha opinião, do comercial, ele tá muito nisso que vocês falaram, que foi o que eu falei lá na aula. Repara que não é só proatividade e cara de pau. Cara, é uma pessoa que fala firme, tá sempre sorrindo e passa um puta prazer de estar do lado da pessoa. Tipo, você é muito agradável de estar do lado. É muito diferente você chegar do lado de uma pessoa que fala super bem ou aquela pessoa que te dá bom dia que parece estar carregando um piano há um mês nas costas. Sim. É completamente diferente. Você percebe no tom da voz da pessoa quando você atende um telefone, quando a pessoa... É muito diferente isso. É por isso que no cold call, uma pessoa que tem esse talento comercial tem muito mais sucesso do que aquela pessoa que é mais travada. É natural, é óbvio isso. De repente você tem casos de pessoas aqui que não são tão comerciais ou tão expansivas quanto ela ou quanto eu, que também se deram super bem. Mas eu acho que ele tem mais dificuldade nesse estágio quando ainda não conhece a pessoa. Depois ele apresenta outras qualificações e tudo mais que acabou se tornando um sucesso, outras habilidades dele. Exatamente. Mas eu acho que esse primeiro toque, tipo, de você falar firme, isso vem de você, né? Isso vem da pessoa de dentro. Eu acho que isso é um baita no caminho, independente do que você vai vender. Duvido que você era diferente vendendo na M-Office, vendendo roupa. Não, vendia roupa. É a mesma coisa. A gente até né? fingia que vendia roupa só pra fazer de conta que a loja tava cheia de gente. Truques do Muito varejo. legal, meu, muito legal. Mas eu acho que o sorriso é uma puta parte importante, cara. Transmitir Na vida. carisma, né? Demais. E até no telefone Demais. a pessoa percebe Lógico, que você tá lógico. falando. Eu tava vendo uma palestra de um cara, eu não lembro quem que era alguém, um europeu. E o cara falou um negócio, era algum psiquiatra europeu, e ele falando sobre técnicas de venda mesmo. E ele tava falando, repare como é difícil, se não impossível, alguém abrir um sorriso pra você e fazer um jóia e você não sorrir de volta. Porque você tira algumas barreiras, né? Você quebrou. Quebrou a E um pessoa. processo de venda, quando você faz a pessoa sorrir do outro lado, você já passou grande parte pra vender. Chamou atenção. De alguma coisa, você envolveu o cara e chamou atenção. Mas olha, em comum tem outra coisa que todo assessor de sucesso já passou na vida, que é perrengue. Né? Então eu queria entender, primeiro a Ladies First, quais que foram os desafios para você chegar nesse patamar de uma titã? Bom, acho que o primeiro patamar pra gente sair do perrengue, brincadeiras, mas a gente sempre fala isso com a Fabrícia, que é a minha sócia, é a gente sair do cheque especial. Porque empreender é isso, né? Você realmente dá tudo de si, não só fisicamente, mas financeiramente, enfim. E, lógico, minha carreira no mercado financeiro é muito grande, vinda também de outros bancos, mas quando eu decidi realmente entrar no mercado de assessoria, de trabalhar realmente com esse leque maior, foi um momento de falar assim, meu Deus, e agora? Como é empreender? Como é fazer isso aqui dar certo? Então, acho que é o momento de você olhar para você e falar assim, bom, eu tenho realmente aqui elo com pessoas, elo com clientes, parcerias importantes, né, que realmente estão fazendo com que o meu negócio dê certo. Né? E eu acho que isso foi, eu acho que o grande, como é que eu vou dizer? Ai, esqueci a palavra, mas tipo assim, que foi o mote da minha, falei assim, eu tô feliz que eu consegui aliar essas duas coisas que eu falei, e num momento de falar assim, nossa, tô melhor, tô bem. Mas não só financeiramente, mas a gente brincava muito sobre essas questões financeiras, porque no momento que você está começando a empreender, você quer, né, fazer de tudo para que tudo dê certo, com a melhor qualidade, com a melhor forma de apresentar. Então, acho que demorou um pouco, mas não tenha dúvida que isso foi aliado a ter pessoas boas do seu lado e
também força de vontade, falei assim, bom, consegui chegar no meu ponto de equilíbrio aqui, mas calma que a gente nunca... Quem é do comercial sempre quer mais, né? Quer alguma coisa diferente. O que eu vou fazer agora de diferente, né? Então a gente sempre tá buscando novas conquistas aí, né? Então acho que isso que é legal. O Musa tá nesse mercado que a gente chamava de agente autônomo antes, né? Há um tempo maior, né? Há mais Desde 2007. anos. Como que foi para você esses primeiros desafios, né? Esse começo lá em 2007? O Musa é o raiz mesmo, 2007. Porra, eu sou raiz e gosto de manter essa raiz. Né? Mas é legal mesmo, é verdade. Cara, assim, eu acho que eu não... Vou tentar explicar o porquê. Eu não considero perrengue, vou ser sincero. Foi até antes quando a gente trabalhou junto, né? Você entrou lá na 1 quando? 2009? Eu entrei em 2008. Então, cara, é assim... Eu tive a sorte de começar nesse mercado quando eu era muito novo e eu morava com os meus pais. Então, o que eu ganhava lá, que era 0 no começo, eu sabia que um prato de comida não ia faltar. E eu sempre tive, assim, eu cresci num, digamos, eu nasci num berço de ouro, de frente do meu pai. Só que como meu pai nasceu no nada, ele falou pra mim assim, olha, educação nunca vai faltar pra você, dinheiro você tem que construir o teu. Então, tipo, eu não tinha o perrengue. O meu perrengue naquela época era, assim, eu nunca tive o problema de chegar e falar, não vou ter onde dormir, não vou ter o que comer, eu não vou ter... Não tive isso. Mas como ele me ensinou esse lado, falou, você vai construir o teu, eu não me permitia falhar, como eu não me permito até hoje, como eu me cobro muito. Comigo até hoje, não nem com pessoas em volta, comigo. Então... O perrengue pra mim não era... Eu nunca tive esse perrengue de, como eu falei assim, não vai faltar alguma coisa pra mim quando eu era moleque. Mas o meu perrengue era olhar pra mim e falar, puta merda. Eu olhar no espelho no final do dia e falar, não consegui isso, tipo, eu não me permito esse fracasso, cara. Comigo, entendeu? Como qualquer outra coisa que eu me comprometo a fazer, quando eu não faço, eu fico puto comigo, assim. Eu não me permito esse tipo de falha. Então os perrengues que eu acho que eu tive era mais... Naquele começo, quando você traçava alguns números teus e você não conseguia. E vamos fazer um parênteses aqui. Era outro mundo, né? A gente tinha que abrir cadastro, que era um calhamaço de folha desse tamanho. Aí você tinha que reconhecer firma no cartório. Às vezes você entregava no risco da corretora e o risco falava assim, não, mas a assinatura não tá igual. Ou no cartório o cara falava, não reconheço que não tá igual. E você tinha que chegar com o cara, com o cliente, mandar assinar de novo. Aí quando ele abria a conta, ele tinha que fazer uma TED para terceiros, numa corretora que ele não conhecia, onde o sistema não entendia onde estava o dinheiro dele. Cara, era outro mundo. Então acho que isso foi deixando a gente mais calejado. Né? Foi mais calejado. E não me permito também olhar para hoje e falar assim, olha, porque a gente está numa crise ou por conta disso, daquilo, jogar a responsabilidade de que se algum mês você não está captando nisso. Como eu acho que é muito comum de ver. Né? Então, acho que perrengue é mais aquilo que eu olho para mim mesmo e eu falo, cara, como é que eu não tô conseguindo atingir aquilo que eu queria? Sabe? Algum mês ou algum... Enfim. Não sei se eu respondi direito a parte do perrengue, mas... É que a gente sempre fica achando que a gente está devendo, né? Aquela sensação de areia movediça, de, pô, não posso ficar parado porque senão eu afundo, né? Quem é comercial. Isso aí. Eu acho. Agora, tem uma pergunta que eu não vou deixar vocês fugirem, que é a seguinte. Vocês sabem que vocês são bem-sucedidos. Não adianta falar, eu poderia até ser mais. Comercial que é mais. Mas vocês sabem que vocês são bem-sucedidos e que vocês são fora da curva na profissão. Em que momento que vocês olharam e falaram, poxa, eu tô indo bem, eu mudei de patamar, agora minha família mudou de vida. Quando foi que deu esse clique para vocês de que vocês tinham mudado de nível? Olhando mais pro lado financeiro, você diz assim? Como assessora. Como assessora. Não, mas pelo lado financeiro. Lado financeiro, o lado da profissão, aquele de, puta, realmente da realização, eu sou boa no que eu faço e eu tô indo bem. Tá. É que você falou do patamar de vida. Ai, Dudu, eu acho que isso foi em 2000... Bom, primeiro, pra mim, assim, que foi muito marcante foi quando eu fui mãe, né? Que foi 2017. E foi o momento que eu tava justamente nessa transição de mudar pra ser assessora, né? Mas, assim, tava numa outra instituição. E eu acho que ali eu consegui falar assim, putz, eu tô muito bem. Porque eu consegui falar assim, eu entro a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu fico com meu filho, né? No entanto, nessa outra instituição... E é isso que você falou, eu também sou uma pessoa super comprometida. Meu filho tava com 3 meses, eu liguei na época pro CEO e falei assim, cara, eu vou voltar. Porque eu não aguento mais ficar cuidando só da criança. Ser mãe é muito legal, mas eu preciso trabalhar, eu não aguento ficar aqui. E ele, não, fica à vontade. Mas vocês sabem, né, que não precisa. Então, assim, acho que ali pra mim foi o ápice de falar assim, poxa, realmente, cheguei até aqui, conquistei o que eu queria, que é o quê? Liberdade,
com muita responsabilidade, né? E trazendo ali para mim e para minha família um equilíbrio melhor, né? De que você realmente conseguia aliar tudo aquilo que você planejou ao longo de mais de 18 anos trabalhando em banco, em instituição financeira, que é um outro ritmo, não tem como dizer. Total, né? E não é que eu não tenho comprometimento, eu tenho hora para entrar, eu tenho hora para sair, ao contrário, piorou, né? Quando a gente olha pelo outro lado, eu faço reunião com cliente às 8 horas, 9 horas, tem cliente... 24/7. 24/7. Eu É que falo não tem assim... liberdade sem responsabilidade. Não, exatamente. Não E eu existe. falo pro meu cliente, não tem hora. Outro dia aconteceu dois fatos em finais de semana. O cliente mandou mensagem, Glaucia, eu preciso bloquear meu cadastro agora, não sei como fazer. Fica tranquila que eu já tô fazendo. Entrei no sistema e já fiz. Ela, mas eu não preciso fazer nada? Não, não precisa fazer nada. E outro dia foi uma cliente, meu ex-marido faleceu, não sei o que eu faço. Falei, fica com ele aí, com a família. Deixa aqui que a gente, né, vai conversar depois. E tudo foi assim. E uma dessas conversas foram 4 horas da manhã, entendeu? A pessoa me mandou mensagem, quando eu vi no outro dia eu já respondi. Então, acho que assim, você deixa de ter uma coisa, mas você tem outra que vale muito mais a pena. Então, eu acho que pra mim foi aquele momento de eu falar assim, bom, eu tenho minha vida pessoal conquistada, família, filho, e com responsabilidade e querendo mais, né? Nesse sentido de trazer esse conforto pra todo mundo. Foi aí. O Musa provavelmente foi do período que ele passou na Espanha, que Sem ele falou, dúvida. posso trabalhar em qualquer lugar. Sem Acertei, dúvida. não? Acertou total. Porque eu já vinha apresentando já há um bom tempo uma média de captação, um número de captação acima da média. Sim. Da média olhando a base toda de assessores do Brasil, né? Aquilo que todas as instituições soltam, né? De como é a média e tal. Eu já via, ali tinha um número que era superior. Quando eu decidi ir embora para a Espanha, que eu acabei ficando quase 2 anos, e o meu número continuou crescendo dentro do que eu tinha estipulado, eu falei, cara, aí tem um negócio. Aí tem um negócio diferente, não tem a ver com estar aqui ou estar lá. Claro que você pinta a noiva bonita e tal, e você traz uma informação de mais qualidade, porque eu fui para lá realmente para entender como que se investia em países de juros baixos, para contextualizar, a gente estava no governo Temer, que os juros caiu de 14,25 quando a Dilma saiu para 6,5 no final do governo Temer. E ela, pela primeira vez a gente estava com juros baixos para investir no Brasil, né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que se investe em países de juros baixos? Então, eu tive uma informação ali que eu fui para aprender, então você tinha um valor a agregar. Claro, se eu vou para lá e passo 2 anos de pé para cima na areia, nada vai acontecer. Né? Então você tinha um valor agregado a agregar nas informações. Mas sem dúvida que ali eu percebi, eu falei, posso ter muito mais controle da minha vida. E não foi na pandemia, isso foi antes. Não, eu fui final de dezembro de 2017 e voltei começo de 2020, pré-pandemia. Nossa, aí da pandemia ele voltou. Ele fez o caminho inverso. Fez o caminho inverso. E mesmo assim ele foi o assessor que mais captou na empresa, captando da Espanha. Tá vendo? Como a gente fala, não tem lugar, não tem hora, né? Não Se você tem, sabe não fazer tem. e quer fazer, você vai fazer, independente disso. E eu olha, acho você tava confuso mais pra frente, você podia até falar, né? Tipo, gente, então, olha, eu tô aqui, não tô conseguindo. Mas tinha os dois lados, você vê? Tipo, eu vivia no usar horário... negativamente isso pra você, se eu você vivia quisesse. no horário do Brasil estando lá. Então, eu tinha a manhã livre, Sim, que é mas melhor eu ficava ainda. até mais tarde. Então, uma coisa equilibra a outra. E eu voltei justamente porque daí eu ia ter filha, e aí realmente com um bebê não dá pra você viver em um fuso completamente distorcido, que aí a coisa fica muito doida, né? Mas enfim, aí eu percebi que é muito mais do comportamento que tem a ver, na minha visão, com foco, comprometimento e constância, do que você ser um cara que, nossa, eu sei falar tudo sobre curva de juros, eu sei falar tudo sobre inflação implícita. Tem muito mais a ver com saber tudo e não saber passar pro cliente. Você não saber usar, né? Não adianta, isso. cara. Não adianta. Claro que você precisa saber, obviamente. Quanto mais você sabe, melhor. Mas se você ainda tem esse comportamento, você tá falando de comprometimento, de foco, constância, cara, não te seguram. É verdade. Arthur, o pessoal tá bem interessado em saber como que eles chegaram lá, né? Então, queria que vocês contassem 2 rotinas de vocês, a pré-sucesso e a pós-sucesso. Hoje a rotina de vocês ela é muito diferente da rotina quando vocês começaram, né? E como que vocês começaram, que eu acho que é o que grande parte dos assessores tem curiosidade para saber. Eu primeiro de novo? Você que sabe. Bom, quando eu comecei... assim, 2017, então, pediu demissão com aquele demissão, barrigão ali. Começou como assessora. Porque ela já estava no banco fazia tempo. Sim, mas ela... É que Como eu comecei assessora. como assessora Assessora, mesmo. Assessora mesmo foi 18, né? Mas 17 eu já fui pro mundo da assessoria de investimento, porque eu já entrei numa estrutura para fazer essa expansão, né? Onde eu tava. Mas
Realmente, assim, as rotinas, elas mudam de acordo com o tamanho da carteira que você tem. E aí, mais uma vez, aquilo que nós estamos falando bastante, né? A gente tem que saber usar as técnicas, as habilidades, as ferramentas que você consegue ter consigo mesma ou que você precisa desenvolver. Então, acho que assim, antes, né, quando eu comecei a ser assessora, eu acho que foi aquele momento de mergulhar realmente no aprendizado, né? E realmente como é que eu seria? Porque é uma rotina diferente do que você trabalhar numa instituição financeira, que você já tem um job description ali todo preparado para aquilo, né? Você tem que seguir aquele modelo. Então, acho que a primeira coisa é você realmente criar um modelo de trabalho, entender como é que funciona a sua rotina e a rotina do seu posicionamento. O meu posicionamento, por uma questão de que eu estava já no mercado financeiro, né, de private bank, era um posicionamento diferente. Então, eu tinha que realmente me adequar como assessora, como que aquele público queria ser comunicado, como é que ele queria ser abordado. Então, eu acho que foi aquele momento realmente de mergulhar mais ainda dentro da assessoria de investimento para aquele tipo de público. E aí, né, você vai ali pincelando ideias boas, pessoas de referência, para isso poder, né, se multiplicar dentro da sua própria carteira. E eu não canso de dizer, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, eu gosto de gente. Sabe, até quando meu primeiro namoro com a Aqua foi pra gente falar de pessoas. Eu fiz o treinamento completo de coach, enfim, então eu gosto. Então acho que isso é importante para você ter pessoas do seu lado que você possa também desenvolver. Né? Então acho que isso também foi uma coisa que foi um bom aliado, ter pessoas realmente que queriam crescer, queriam se desenvolver e você cuidar delas, porque não basta você ter uma pessoa do seu lado se você não cuidar. Né? Então, acho que esse foi o momento da gente se estruturar. Então, realmente, entender o seu público-alvo, saber como abordá-lo, saber o que eles precisam, para você realmente se travestir daquilo, dizer, bom, preciso melhorar nisso, porque todo mundo tem sempre a melhorar. E aí, quando você começa a chegar, vamos dizer assim, sucesso, acho que nunca tem o ápice do sucesso. Acho que o comercial sempre quer mais, né? Mas acho que você tem que se aprimorar, não tem jeito. E o aprimorar é, às vezes, com uma decisão dessa. Acho que eu vou morar no exterior para aprender mais, para saber sobre mais cultura. A gente está vendo hoje muitos clientes indo morar fora, principalmente na Europa, Portugal, está sendo um país, né, uma cidade ali, Lisboa, super procurada. Por quê? Você tem que entender o porquê que está atraindo o teu público. Então, você tem que conhecer o seu público e ter o seu posicionamento muito certo, né? E investir nisso. E ter ao seu lado pessoas que realmente também te suportam para que isso seja perene. Perfeito, né? Perfeito. E você, Musa? Como eu comecei? Cara, eu tinha voltado pro Brasil, que eu tinha ido fazer pós na Espanha de novo. De novo não, pela primeira vez, né? Que ano foi isso? 2000, eu me formei na metade de 2004, fui embora em agosto de 2004. Espanha de novo, porque minha mãe nasceu na Espanha, minha família toda tá lá, idioma que eu já, enfim. E aí eu fui fazer pós lá, que na verdade ali foi mais uma... Falando muito sério aqui, foi mais uma desculpa para eu poder ficar 2 anos lá e falar, pai, tô indo, tá? Mas era em prol da família. Exatamente. Não, e valeu como espírito. Meu pai já insistia para eu ir até antes da faculdade. Eu tinha morado com os meus pais no final dos anos 90 nos Estados Unidos. Ele é super incentivador desse tipo de coisa. Então eu fui na metade de 2004 e voltei no final de 2006. E a minha mãe já tinha sido do mercado quando mais nova, né? Ela trabalhou com o Henrique Meirelles, minha mãe foi do Boston, Então eu já cresci dentro de casa ouvindo sobre o mercado. A empresa do meu pai começou na área de telecomunicações, que nos anos 90, isso é muito novo, não sei se você sabe, mas na verdade, nos anos 90, linha telefônica, sabia que você colocava no teu IR? Você vendia a linha telefônica e vendia em dólar e você tinha filas de espera. E você tinha uma mesa de operações que vendia a linha telefônica. Então eu lembro de eu ir pro escritório do meu pai, era uma mesa de operação como as nossas antigas, e um cara falando, eu compro Paulista, vendo Campo Belo, eu compro Morumbi, vendo não sei o que lá. E você não tinha linha telefônica. Então era uma mesa de operações de linha telefônica mesmo. Aquela época da hiperinflação e tal. Então você trocava, era tudo vendido em dólar e tal. Então, querendo ou não era um mercado, mas era uma mesa de operação. Aliado ao que eu ouvia da minha mãe, então, tipo, eu cresci com o mercado. Tinha um produto ali, né? Tinha um produto que era mesa de operações, onde você trabalha de pé, fala alto, xinga. E aquilo me encantava. E aí foi quando eu voltei e eu tinha uma corretora, que era a corretora número 1 do Brasil, a Magliano. Vocês devem lembrar, né, da Magliano. Sim. E aí, eu sou muito amigo de um dos fundadores.
E aí, meus pais, na verdade, né? E aí ele conseguiu, ele me arrumou um estágio ali, depois eu fiquei pouco tempo porque não casava com o horário da faculdade, Não, isso foi antes, perdão, na faculdade. Quando eu voltei, eu entrei numa corretora que era uma corretora estrangeira, que chamava Lopes Leon, que era uma corretora argentina, onde eu só operava institucional. Aí eu entrei no mundo institucional para operar BMF, Mercado Futuro. E aí, depois dali, ela foi vendida, essa corretora. E aí foi quando eu quis trocar o mundo institucional para o mundo atendimento de pessoa física. Foi quando eu fui para Então, foi meio que... sem parar para pensar, a Finabank, na época, comprou a Lopes Leon e eu poderia, a equipe toda foi incorporada e eu poderia continuar lá no mundo institucional. Mas eu também gosto de pessoas. Então, atender pessoa física, atender o varejo ali, para mim, me motivou mais naquele momento. E a tava fazendo o processo que era o Moarama, que aí tava virando eletrônica e o Moarama, que era aquela época que tava começando o home broker, acesso às pessoas físicas para home broker e tal. E aí eles estavam criando o braço em São Paulo, porque o Moarama era uma corretora carioca. E aí foi quando abriu o processo seletivo, e aí eu fui convidado, passei e entrei no mundo da pessoa física. E eu acho que se eu for olhar para trás, eu sempre vou pensar, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu teria chegado muito mais longe, muito mais rápido, né? Então, por exemplo, eu teria muito mais intensidade comercial, eu teria muito mais ativação de contas, eu ficaria mais ativo junto aos clientes para pedir mais indicações e assim a gente chegar mais longe, mais rápido, né? Para vocês, o que vocês consideram que foi o principal ponto para vocês acelerarem e o que vocês, se fizessem de novo, vocês fariam melhor? Pergunta bem aberta aí, hein? E essa não estava no script, essa pergunta, inclusive, tá? Tudo bem, a gente prefere ser uma... Boa. Olha, eu acho assim, o que ajuda bastante quando você tem uma carteira de clientes, assim, quando você já consegue atingir um número de clientes que te acompanham, e eu falo isso com muita felicidade, mas é um trabalho, mais uma vez, né? Eu tenho clientes que estão comigo desde 2002, né? E assim, eles só falam assim, Glaucia, é o último banco, né? Glaucia, é o último lugar. Eles não sabem nem pra onde eu vou, eles falam... E quando você cria isso, é muito gostoso você ter isso, porque é uma responsabilidade. Eu já tô hoje com famílias que eu não tô mais só com o pai, eu já tô com o filho, né? Que vem com uma outra cabeça. Muito legal. Né? Ele já vem com uma cabeça, tipo assim, eu não preciso tanto de você, porque tudo eu faço online, né? Mas você começa a criar um vínculo e mostrar pra ele o quanto a pessoa é importante. Sim. E trabalhar junto. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, assim, o que faz diferença hoje com isso, eu acho que tem a ver com questão de tecnologia. Que a gente precisa realmente estar... Se eu pudesse, quando eu comecei, ter escolhido o meu primeiro parceiro melhor, eu teria escolhido. Porque eu acho que eu teria conquistado mais rápido uma carteira, enfim. Mas foi aquele momento de posicionamento, era um outro motivo. Não tinha como saber também, né? Você não tem como saber, mas eu olharia para um parceiro cada vez mais com tecnologia, realmente com braço, para as coisas se alavancarem mais rápido. Porque para mim, tecnologia hoje é o que está movendo. No entanto, a gente pensa tanto fora da caixa no nosso time... que a gente já está olhando para a Web3, para algumas coisas, a gente já realmente, né, já tá criando outras conexões, porque essa geração, ela vem com outras demandas, elas vêm com outras conversas. Totalmente. Então, a gente realmente precisa estar com eles. Então, se eu pudesse falar o que seria melhor para mim, acho que tecnologia. A gente precisa melhorar a tecnologia em todos os sentidos, mas tentando aliar isso à confiança de ter uma pessoa do seu lado, porque acho que relacionamento também é muito relevante. Cara, eu concordo, porque tecnologia é um negócio... não é minha praia. Então... Mas, cara, eu não vou fugir, assim. Você me perguntou o que eu faria de diferente, né? Juro pra você que nada. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente... Conforme você vai ficando mais velho, você vai ficando mais filósofo, né? E você vai pensando muito nessas coisas. Eu venho fazendo muitas reflexões comigo. Tudo que eu fiz... Eu acho que tudo que a gente faz, a gente conseguiria fazer melhor. Um pouquinho que seja, a gente conseguiria fazer melhor, sempre. Mas tudo que eu fiz, eu poderia hoje estar um pouco melhor, algo assim, mas talvez eu teria aberto mão de coisas que foram super importantes na minha vida. E talvez me ajudaram a formar o caráter que eu tenho hoje, ou o profissional que eu sou hoje. Então, não dá pra dizer também, se eu tivesse feito diferente, hoje o resultado teria sido outro. Entendeu? Então, cara, eu sou super satisfeito com a minha trajetória até agora.
Muito bom. Bacana. Eu queria trazer um ponto que é crucial para todo comercial, e a gente ouve o Paulo falar isso umas 12 vezes por dia aqui na empresa, que é a intensidade, né? São pouquíssimos os raros de sucesso sem intensidade. E para chegar no patamar que vocês chegaram, a intensidade deve ter sido muito importante, é isso que eu vou perguntar para vocês. Mas depois de ter chegado, como manter a intensidade? Porque a gente tem 2 pessoas aqui que continuaram, se não aumentaram a intensidade depois de ter conseguido construir tudo isso. Então, qual que é a importância da intensidade para vocês? Qual é o segredo para manter essa intensidade ao longo do tempo? Eu acho que o primeiro ponto, você tem que gostar do que você faz, né? Acho que a primeira coisa para você assim, você gosta de muitas coisas, mas quando você tem um foco, tem uma determinação, você tem que se dedicar àquilo. Essa é a minha visão. Então, assim, como eu gosto do que eu faço, eu gosto de ser assessora, eu acho que você tem que realmente cada vez mais buscar isso no seu dia a dia. E manter isso. Lógico que vai ter um dia outro com, né, um dia não tão bom, um dia não tão ruim, mas acho que assim, você realmente buscar isso dentro de você, porque a motivação vem de dentro. Por mais que eu olhe pro Musa, me espelhe no Musa, se eu também ficar de braço cruzado, nada vai acontecer comigo, entendeu? Então, acho que a intensidade, ela tem que realmente também da sua maturidade, do seu tempo, de falar, bom, peraí, eu preciso realmente melhorar nisso. Fazer essas autorreflexões são muito importantes. Talvez quando a gente fique mais velho, a gente faça mais, né? A gente se cobra, mas a gente... muito mais. A gente se cobra, mas ao mesmo tempo a gente pensa, bom, por onde que eu posso ir? Mas acho que manter a intensidade, ela não é fácil, né? Porque, mais uma vez... E eu sempre falo uma coisa que eu aprendi numa instituição que eu trabalhei, que meus heads falavam assim, olha, liderança, ela é solitária. Não adianta você querer contar o seu problema pro líder do lado, porque isso vira fofoca. Então, é você e você mesmo. E o assessor, ele é um pouco solitário, porque às vezes você, né, você tem aquela angústia que é tudo, mas não é a mesma dor. Então, assim, se tá solitário ou não, não importa. Mas acho que você tem que buscar dentro de você uma forma de renovar isso todo dia, né? E eu acho que isso tem a ver com você estar bem com você mesmo, buscar isso. Não vejo outra forma, né, de buscar essa intensidade, a não ser você começar a se conhecer melhor e entender. E eu, mais uma vez, a gente está sempre aprendendo, né? Eu sempre falo isso, o dia que a gente aprender tudo, falar que a gente aprendeu tudo, você pode morrer, porque você não serve para mais nada, né? Porque nunca tem que aprender, não. Você tem que aprender todos os dias. E às vezes a gente aprende com uma pessoa muito mais jovem que te traz ali uma reflexão, assim, putz, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu posso fazer de novo, eu já fiz no passado, posso fazer agora novamente. Sim. Então, eu sempre buscar novos exemplos, acho que é importante. Perfeito. Eu acho que você tem que ter... pra você ter intensidade, eu acho que você tem que ter alguns objetivos. E esses objetivos, eu acho que não é uma coisa específica. Porque se é uma coisa muito específica, quando você atinge esse objetivo, você perde a tua intensidade. Ou muitas pessoas perdem essa intensidade. Então, por exemplo, o cara chega e fala assim, eu quero conseguir correr uma meia maratona. Beleza, a hora que você consegue, o cara volta a ser um sedentário, engorda 100 quilos. É diferente você correr uma meia maratona ou você ser um meio maratonista. É diferente você falar, eu quero ter 1 bi de carteira e quero ter 1 milhão na minha conta. Beleza, aí a hora que você consegue 1 milhão, você olha lá 6 zeros, você vai fazer o que com 6 zeros? Tem algo que você queira na tua vida com aquilo? Então, acho que é muito diferente você ter um objetivo específico, a hora que você alcança, você simplesmente larga, ou você... saber onde você quer chegar, mas o caminho é realmente uma trajetória, entendeu? É você ter em mente que é uma evolução. Que não é simplesmente você ter um número e ir lá e a hora que você atingir esse número, o que vai mudar? Tipo, você tem que ter estacionar, né? Você tem que ter, na minha opinião, você tem que passar a ter um propósito. Isso comigo veio, a gente já falou particularmente, eu não sei se veio com um combo de coisas. Depois que eu passei dos 40, que eu virei pai, sabe, certas coisas que mudam a tua cabeça, você fala, agora eu tenho um objetivo maior na minha vida. Tipo, eu tenho que deixar alguma coisa pra esse sujeitinho que olha, pra essa sujeitinha que olha pra mim. E, cara, eu com todos os meus defeitos, ela te acha um super-herói, entendeu? Você fala, porra, e aí? Eu preciso fazer algo maior que não tem a ver com números. Então, acho que esse caminho que você vai trilhando é muito mais do que você traçar um objetivo, entendeu? Não sei se eu consegui ser claro. E quando você tem esse caminho todo adiante, que não termina, porque você aprende todo dia, você percebe que você não para, a tua intensidade não para. Então, eu sei lá, eu faço lá meus vídeos de manhã há 3 anos, né? Seguidos, 3 anos e pouco. E às vezes, pô, já a gente fazendo churrasco à noite, tomando uma, não sei o quê, fica até 3 da manhã, aí o cara, 7 da manhã, tá lá postado. Aí o cara, pô, mas como você consegue? Eu falo, cara, é que assim,
eu optei por ficar até as 3 da manhã. Isso aí. Deixar de fazer algo que eu me comprometi não é uma opção. É. Eu tive a opção de Sim. dormir 10 da noite e fui dormir especificamente nesse dia 3 da manhã. Agora, o cara que me escuta, que eu tenho um compromisso com ele não tem nada a ver que eu fiquei até 3 da manhã tomando. O problema é meu isso. Eu tenho que entregar pra ele o que eu prometi a ele. Eu acho que isso, nessa linha, é aquela questão de a gente se sente na obrigação de fazer mais, né? Total. Todo mundo que está começando na profissão vê na gente uma pessoa onde as pessoas querem ser um Bruno Musa, elas querem ser uma Gláucia. E quando a gente tem a oportunidade de buscar algo mais, a gente se sente na obrigação, muito mais do que o que a gente quer, é o que a gente pode, né? Mas eu acho que quando a gente incorpora isso na nossa identidade, porque se eu faço só pra agradar o chefe, ou agradar minha mulher, ou agradar o outro, uma hora essa inspiração morre. Sim. Uma hora essa Tem que ser intensidade algo maior, morre. né? Tem que ser Você algo maior. tem que ser algo maior. Você se permite um dia falhar. Sim. Quando você tem um propósito maior com você mesmo e você enxerga essa identidade em você, você não se permite falhar. Com você mesmo. Não é com o chefe, com o marido ou com a mulher. É você olhar no espelho e falar: porra, falhei comigo. Sim. Essa é a pior das sensações, pelo menos pra mim, né? Não, muito ruim. Ô, Dudu, você deve ter números mais exatos. Qual que é a quantidade de assessores que a gente tem hoje? 150 assessores comerciais, mais ou menos. E no país agora são quantos? São pouco menos de 20 mil assessores, sendo 17 mil credenciados em alguma corretora. Então, a gente tem 17 mil assessores exercendo essa atividade plugada em alguma instituição, né? E a gente está falando com dois dos principais, eu poderia dizer que está no 1% ali, né? Exatamente. Para estar entre esse 1% dos melhores assessores, o que vocês diriam que vocês fizeram de diferente da média? Onde que vocês conseguiram se destacar? Foi escolhendo um nicho? Foi fazendo de forma mais intensa? Foi encontrando um caminho que as pessoas paravam antes? Como Foi no vocês cold diriam call, para vocês? foi pedindo indicação, foi fazendo de tudo. Como é que foi aí para vocês chegarem nesse número de 99, nesse percentil 99 mais aí? Nossa. Eu acho que tem a ver com o seu posicionamento, acho que é muito importante. Você tem que saber o que você quer se posicionar. Para você também não fazer, como eu falei, quem faz tudo não faz nada, né? Não que você não pode ser híbrido, não é isso. Mas você tem que ter um norte ali para você seguir e perseguir aquilo. Porque senão realmente você acaba desfocando e vem aquela sensação de que estou fracassando. Então o momento pode ser do começo mais difícil para o teu posicionamento, mas realmente quando você tem, como ele falou, um propósito, quando você quer fazer alguma coisa diferente, você precisa perseguir, você precisa realmente ter foco, determinar onde você quer chegar e ser muito persistente. Então eu acho que o posicionamento ele é importante quando você fala da sua vida profissional. Você tem que saber para onde você quer. E aí as coisas começam a acontecer. Porque quando você está dentro de um nicho, você vai conseguindo, né, novas indicações. Aí você vai fazer não mais um cold call, né? Vai fazer um hot cold call. Porque tipo, né, o cliente já fala assim, não, você vai ligar para essa pessoa. E aquela pessoa já vai ligar, já vai aplicar com você. Porque já vem chancelado. Porque já vem outro, chancelado. Né? Você criou ali, você já virou uma personalidade naquilo que você faz. Então eu acho que isso para mim é um diferencial. Eu acho que é onde eu realmente consigo chegar a setar isso com os meus clientes. Olha, realmente, o que você quiser, né, é a minha disponibilidade, mas é o meu posicionamento. E se eu não faço, eu falo assim, olha, eu não faço isso, mas eu sei quem vai fazer super bem. E tento acompanhar, tento ajudar. Então, para mim, acho que isso é muito importante na vida profissional que eu persegui, o meu posicionamento. Ou seja, tudo tem a ver com comportamento, né? Que é o que a gente tá falando aqui. Sim, E qual que foi o nicho que você focou, hein? Que isso daí tá todo mundo curioso para saber. O de clientes? Eu foquei sempre no cliente private bank. Que é do pessoal que você se relacionou desde o seu início de carreira nos bancos. Exatamente. Eu tentei sempre buscar manter esse nível de clientes que eu já atendia e continuar. Principalmente que eu comecei a me posicionar justamente por isso, né? No ano 2000, eu fui trainee de banco também, né? Fui no Banco Real, ninguém nem lembra desse banco. Mas era um banco super gostoso de trabalhar, virou Santander depois. De lá eu já fui pro Boston. Deixa eu até saber depois o nome de sua mãe, hein? Carlota, mas ela foi nos anos 80. Não, anos 80? Tá. É que eu tenho uma amiga que foi também trabalhar com o Henrique Meirelles, então elas devem se conhecer. Provavelmente sim, aí elas podem se conhecer. Uma baita mulher, assim, mais velha que eu, lógico, mas assim, tipo, foi muito legal. Depois a gente conversa sobre esse detalhe, porque elas devem se conhecer.
De lá para cá eu fui me posicionando, porque eu comecei a ver naquela época que os clientes investidores com determinado volume de investimento, eles tinham mais dificuldade, porque eles enriqueceram sem muito conhecimento, né? E aí dentro dos bancos, os bancos estavam todo mundo sempre no varejo naquela época. Então foi por isso que assim, acho que o nicho foi importante, o posicionamento foi importante, para eu realmente construir o que eu sou, né? O meu reconhecimento vem disso. Vem de eu realmente saber onde eu quero trilhar. E seguindo, né? E tá aí o resultado, hein? A pequena hoje... Pequena grande mulher. É. E você, Brunão? Você não veio de banco, então você não vai poder falar que foi de relacionamento de bancos. Não, cara, não foi de relacionamento de banco, foi de relacionamento... Meu pai sempre me falou uma coisa assim, esteja onde teu cliente está. E aí... muitas vezes os caras muitas vezes me criticaram. Pô, você faz tal academia, custa uma bala, ou você vai em tal lugar que custa tanto. Tem um retorno, cara. O preço Tudo do tem network. um custo. Você Tem um precisa. custo. É o preço do network. Você precisa. Sim, eu foquei nisso. E muitas vezes envolve momentos, obviamente, que você não quer, que você tá cansado, que você quer ir para casa, mas volta naquilo que a gente falou da disciplina, da tua meta. Relacionamento é tudo, cara. Relacionamento é tudo na vida, até porque você nunca sabe, nunca destrua uma ponte, porque você nunca sabe quando você vai cruzar aquele rio, você vai precisar cruzar aquele rio de novo, cara. E se não tiver essa ponte aí, te derruba, cara. Te derruba. Essa eu vou usar, hein? Não, e mais... Essa eu vou anotar. E mais você não sabe, assim, pessoas que às vezes você conheceu num lugar, não te davam nada, são as pessoas que vão te abrir porta lá na frente. Eu acho que a vida é feita total de relacionamento. E aí, dependendo da fase que você tá... Tipo a gente, casado, né? Quem você tem do lado é extremamente importante numa profissão comercial. Porque a pessoa pode te vetar ou pode te encher o saco a vida inteira, a noite toda, porque você tá num evento, e aí você não tá com a cabeça naquele lugar, ou você tem uma pessoa que fala, vai lá que aqui eu seguro hoje, fica em paz. E tua cabeça é outra. É isso aí. E eu passei pelos dois, por quem vetava e agora quem deu, obviamente não deu certo, e por quem não. Então... Uma trajetória comercial, eu acho que ela exige muito da tua vida pessoal. Só que quando você gosta, você faz com prazer. E você ter a tranquilidade que tá tudo bem em casa e não que você vai chegar e vai ter que segurar um rojão e arrumar briga e aguentar cara feia por uma semana e tal, muda tudo a vida. Então tem muito mais a ver com comportamento e como você desenha a tua vida do que com qualquer outra coisa. Pra mim a resposta é relacionamento, acima de tudo. Inclusive pessoal, né? Não, preferencialmente pessoal, porque são aqueles que você leva para a esfera do pessoal, que você leva para tua casa, que você vai fazer um churrasco junto, que você vai fazer um jantar, que você vai fazer, e que o papo muitas vezes, ou grande maioria das vezes, não tem a ver com o que você vai vender de investimentos. Só que aquilo se torna um elo de confiança tão grande em que naturalmente você passa a ser procurado e não o caminho inverso. Então você tem uma rede muito maior de gente te procurando do que você, só procurando um monte de gente, que a tua capacidade é limitada. Quando você tem um monte de gente te procurando, você vira referência no negócio. Agora, claro, é o que eu sempre falo pro pessoal lá da equipe. Você entrar num meio é mais fácil do que se manter num meio. Volto de novo em outra coisa que meu pai sempre falava. Cara, comprar uma Porsche é mais fácil que manter. Não posso dizer que eu não comprei ainda, mas nem tenho essa intenção, mas eu já ouvi isso. A intenção é outra, mas eu já ouvi verdade. essa daí. A intenção é outra, mas você vai entrar num meio de relacionamento de alto nível, digamos, intelectual. Cara, se você entra numa conversa e vai ficar contando, olha, hoje vai chover, hoje vai fazer sol, naturalmente você vai acabar saindo daquele meio, porque você não se adapta ao meio e o meio não se adapta a você. Então, você tem que fazer coisas para se adaptar. E o que você tem que fazer? Informação. Informação é estudo. Quanto mais você estuda, mais você vira autoridade num negócio. Cara, as coisas vão se encaixando, a engrenagem vai se encaixando, entendeu? Agora, vocês dois souberam fazer uma coisa super importante, que é parar de ser visto pelos clientes como um assessor de investimentos, puramente, e começar a ser visto como um hub de soluções financeiras. O cara falou de qualquer coisa que envolva dinheiro, ele vai ligar para vocês. Qual que foi a importância para vocês de ter construído isso com os clientes? De não ser mais só um assessor de investimentos que ele vai falar do dinheiro que ele guardou. Qualquer necessidade que ele tenha financeira para ele ou para a empresa dele, você vai ser a primeira pessoa que ele vai ligar. Qual que foi a importância para o sucesso de vocês de ter conseguido fazer isso?
Eu acredito que quando você começa, mais uma vez, né? Não vamos falar tudo que a gente já falou, mas quando você tem um grupo de pessoas que você já está atendendo ali, um nicho de clientes, é natural que você chegue para ele, pelo menos na minha mente, tá? Na minha cabeça, e você sempre queira explorar ao máximo, né? Que vai. Qual é o ecossistema daquele cliente? E aí tentar cavar ali outras oportunidades. Então, assim, eu no começo eu nem falava de assessoria de investimento. Eu falava assim: olha, eu sou uma assessora de serviço. O que você precisar, você me fala. Mas você vai ter isso? Se eu não tiver, eu vou achar quem tem e eu vou resolver. Por quê? Porque é mais fácil. O cara vai sempre lembrar de você. Perfeito. É que nem o médico. O médico... É isso. O médico lá, o clínico geral, você vai ligar pra ele, ele vai te falar do pé, da mão. Então, assim, aí tem a ver também, talvez, com um pouco de posicionamento. O meu posicionamento é de, assim, sempre abordar todos os assuntos com o cliente. Todos. Familiares, no primeiro nível de família, no segundo, no terceiro, na empresa, na fazenda que ele tem. Eu sempre abordei isso. Assim, essa proximidade, ela é muito importante, como o Musa falou, né? Você tá ali no meio do grupo, não é fácil, né? Às vezes você se manter até por uma questão que o nível também, às vezes dependendo do nível do cliente que você atende, é diferente. Mas mostrar para ele que ele pode ter confiança em você, que além do investimento você vai trazer outra solução. Então, realmente, acho que assim, é você abrir os olhos. Não adianta você pensar no produto, você tem que olhar a solução. O produto é só o final do negócio. Você tem que olhar como um todo. Às vezes, assim, um produto que você acha que cabe, quando você vê, não cabe mais. Você já transcorreu por outras coisas que não serviriam mais naquele problema. Então, eu acredito mais que seria nesse contexto, de você realmente deixar da sua cadeira, de ser só um banqueiro, uma banker, um assessor de investimento. Você realmente ter um propósito, se posicionar, falar, eu tô aqui para algo além daquilo. E cumprir, né? Que é o mais não importante. é uma resposta, né? Ela existe. Ficar sem resposta é o pior É cenário. o pior cenário. Então, cenário. não é uma resposta. Olha, Arthur, eu queria Não fazer rola, isso pra você, rola. mas eu não consigo te ajudar. Cheguei nos meus limites, mas ainda tô com isso na minha mente. Segue por outros caminhos que você tinha e vamos ver se a gente, né, desdobra em outras coisas. Isso E como é fundamental. difícil falar não para cliente, né? Mas é um exercício. É. Você tem que exercitar. E não é não. Às vezes não precisa ser, não, porque... Não, eu não consigo fazer. Eu não posso fazer. Porque se você ficar criando, né? Eu não posso porque o problema é na CVM. Cara, você tá jogando... Não, eu não posso. Eu tenho uma limitação aqui. Você tem que ser verdadeira com a pessoa. E a pessoa tem que entender que, né? Então, eu acho que é difícil se posicionar. Mas eu acho que a maturidade também traz isso. De você falar assim, bom, aqui eu não consigo ir mais. Por N motivos, mas assim, também não precisa falar o que acontece na cozinha da sua casa, né? Entre aspas. Mas acho que é importante você se posicionar e falar, né, o que você precisa no momento exato também. Eu acho que a importância é total, até porque já deve ter acontecido com você milhões de vezes também. Você não tem, eu acho, pelo menos, né, na minha opinião, para você criar esse elo, você precisa, muitas vezes, ajudar o cara de pura e boa vontade mesmo. É verdade, sem ganhar nada. Sem ganhar absolutamente nada. Isso se reverter em algum momento lá na frente, ou não. Ou se reverte de outra maneira, dele te indicar um outro cliente. Isso é muito importante, porque tem muitos clientes que te indicam alguém. Falam, não tô com você ainda, mas eu vou te indicar alguém. Exato, exatamente. E porque às vezes você ajudou o cara, sei lá, com o mecânico do carro dele, que não tem nada a ver com você. E você de boa vontade se predispôs a indicar um mecânico pro carro do cara, sei lá, a primeira coisa que me veio. Né? Ou uma cliente minha, importante, tá comigo também, acho que desde 2008, por aí, e ela tem um galpão à venda e eu fiz maior correria para conseguir vender. Ela, mas onde você vai ganhar? Eu falei, não, vou te ajudar a ganhar só, e tá tudo bem. Eu acho que as pessoas não estão acostumadas com você se deparar com pessoas que te ajudam por te ajudar. Claro que você tá avisando uma outra coisa, um elo de relacionamento, um elo de confiança. Às vezes não é nem tangível. Mas tudo bem, essa troca... Não é tangível, mas tá tudo bem também. Mas tá né? tudo bem, essa troca é importante. É importante. Você quer também ser indicado, você tá ajudando ela, o mundo é esse também, né? Então, eu acho que as pessoas têm muito ainda aquela cabeça de a minha descrição de trabalho é essa, daqui eu não saio. Não pode se apegar só ao job description, tem que fazer algo mais. Né? Não, senão você fica na mediocridade. A mediocridade é no sentido de ser mediano mesmo, na palavra... É verdade, mediocridade, é verdade. Mediocridade, porque às vezes a gente leva a mediocridade pelo lado errado, mas se você pega o significado da palavra no dicionário, é ser mediano. E aí o que você quer? Você quer ser um mediano ou você quer ser realmente tipo alguém que performa diferente da média, né? Ou quer ser um titã?
Tipo isso. Tem uma... quer falar ou não? Não, pode falar. Tem uma nessa minha... Você vê como nesses 2 anos na Europa, uma vez eu estava visitando um gestor na Suíça e ele me falou o seguinte: todos nós temos várias microcomunidades na nossa vida, né? Então, tipo, amigo do teu marido, amigo teu, amigo do colégio, amigo da faculdade, da tua mulher, disso, daquilo. A gente tem várias microcomunidades na nossa vida, né? Qual o percentual? Ele fez uma pesquisa na Europa e nos Estados Unidos e me perguntou qual é o percentual de pessoas que você acha que dentre todas as pequenas comunidades se destacam. E se destacam não é ficar rico, é deitar a cabeça no travesseiro no final do dia e olhar e falar assim: porra, eu sou feliz com a minha vida, eu sou bem sucedido com as minhas escolhas, eu sou feliz com o que eu faço. Qual o percentual de pessoas? Porque você pega, soma várias microcomunidades, vai te dar o todo, né? Quanto você chutaria? Quanto vocês chutariam? Que são felizes quase. Que são bem-sucedidos, que bem se consideram bem-sucedidos. Seja o que quer que seja pra você bem-sucedido, ou pra você, ou pra você. Sei lá, 20%, vai. Eu ia falar 20, mas eu falei, será que 20 não é pouco? Mas pode ser. Eu chutaria pouco também. Você acha 20 pouco? Ou você acha muito? Percentualmente é pouco, mas pra ser bem sucedido é um valor considerável. Então depois vocês pensam com vocês. Assim, a resposta dele foi 3% com margem de erro de 2%. E repara isso. Repara os amigos da tua escola, os amigos da tua faculdade. Você acha que 20% se destacam? Não se destacam, é muita cara. coisa, né? Não se destacam, nunca. É verdade. Não se destacam. Você vai numa festa de 100 pessoas, de quantas pessoas você vai lembrar no final do dia? O cara que falou uma besteira, que deu risada, fez... Não passa de 3% das pessoas. É verdade. E aí, quando ele me deu esse insight, eu olhei e comecei a escrever ali. Todo mundo que eu admirava. Eu falava, deixa eu entender o que esse cara fez. Quantos tem, da né? vida dele. O que esse cara fez? O que esse cara fez? O que esse cara fez? E aí eu vi que tinham caras lá que eu admirava que, sei lá, um come carne e o outro não. Um gosta de esporte e o outro não. Aí eu falei, bom, não tá nisso. E aí eu fui ver que o que era entre eles, em comum, era sempre comportamento. Foco, disciplina e constância. O cara não se permite falhar. O cara não se permite. O cara não se permite falhar, cara. Você trouxe um ponto super legal, Musa, que é essa questão da gente analisar o comportamento das outras pessoas pra gente entender as pessoas de sucesso. Muitas pessoas, quando elas estão tentando ser bem-sucedidas, elas ficam pensando em como ser diferente das outras pessoas. No final das contas, elas têm que pensar como eu posso ser igual aos bem-sucedidos. Né? Então, o que eu posso fazer igual a essas pessoas? E eu acho que parte desse programa é exatamente isso, né? Compartilhar com as outras pessoas o que elas podem fazer igual a vocês para serem bem-sucedidos. E cada um vai encontrar um modelo. Vou pegar um pouquinho do que o Musa faz, um pouquinho do que a Glaucia faz. Só que uma outra coisa que ela faz não faz sentido para mim, porque eu não consigo me adaptar a isso. Mas se moldar através do exemplo de pessoas bem-sucedidas, né? A gente fica ouvindo muito conselho de pessoas que não são bem-sucedidas. Então, vou pedir aqui um conselho de uma pessoa aqui sobre o meu escopo de assessoria. Mas ela não é assessora e ela nunca foi bem-sucedida na carreira. Então, por que eu vou ouvir o conselho dela e não ouvir conselhos de pessoas assim? O Dudu, trazendo para o lado da empresa, qual que é a importância de ter pessoas assim, assessores como esses dois aqui? Tirando o lado da inspiração, é o lado do bom exemplo, né? São pessoas que são altamente comprometidas, que se permitem falhar, mas que não se permitem desistir. Né? Acho que esse é o que vocês representam hoje para os nossos assessores. É porque não tem como não falhar, né? Não tem como. Você vai tentando e os falhar erros que faz você super comete, parte. os erros que você comete servem de aprendizado, você melhora para os próximos e é assim que funciona, né? Então, todo mundo aqui teve casos de clientes que às vezes a gente comeu bola com não teve uma experiência legal comigo, mas eu aprendi com ele, eu aprendi com esses erros. Então, o ponto principal da importância de vocês institucionalmente aqui para a empresa é dar inspiração para os assessores que ainda não chegaram no patamar de vocês. Tem muita gente que está no caminho certo, tem muita gente que a gente vê que tem potencial, né? Eu vejo que tem muita gente com muito melhor assessor do que eu, muito melhor assessor do que a maioria das pessoas, mas que ainda estão no começo da trajetória, né? Então, o que eu vejo que vocês têm em comum, uma trajetória que visou a longo prazo. É uma trajetória que não foi um sprint de 100 metros, sim uma meia maratona e não uma meia maratona, né? O processo de se transformar em um meio maratonista. Exato. Né? E é isso que eu queria que vocês deixassem até como uma mensagem para quem está assistindo vocês e que se inspira em vocês. O que vocês dão de mensagem para esses assessores que um dia querem ser iguais a vocês? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é um pouco da simplicidade, né? Você tem que ser simples, tem que ser verdadeiro com você mesmo.
E ser honesto, te falar, bom, o que eu quero, para onde eu vou chegar e como que eu vou fazer isso. Acho que assim, não adianta querer dar a receita de bolo, né? Primeiro você tem que olhar para você e saber o que é bom para você. E aí você realmente olhar quais seriam os ambientes, quais seriam as instituições, quais seriam as pessoas que você gostaria de trabalhar para você crescer, para você realmente, né, se formar. Então, primeiro, cuidar de você mesmo, né, para você realmente poder ser melhor a cada dia, com erros, acertos, desafios, que são inúmeros. Porque, mais uma vez, a gente realmente vive, né, cada hora com uma coisa diferente, né? Ainda mais olhando para Brasil, enfim, né? Mundo do jeito que tá. O Musa que vive viajando aí traz ótimas informações pra gente. Então, assim, você tem que saber de você, se conhecer para você poder fazer uma boa carreira, ser um bom assessor. Olhar para você e deslanchar. Ter simplicidade. Acho que tem que querer inventar muita coisa, você acaba virando artificial, e aí não dá certo. Né? Seja você mesmo. Seja você mesmo, exatamente. E tudo você aprende. Né? Como você falou, você estava falando de comunicação um pouco antes, né? Como se comunicar, vai treinar, vai ver o que você pode melhorar. Ah, tô com dificuldade, mais uma parte de exatas, estuda mais ali. Poxa, tô com dificuldade, tô ficando meio doido, vai buscar uma terapia. Mas, né, seja protagonista de você mesmo, né? Acho que a melhor coisa da vida é você realmente ser protagonista das suas vontades. E em todos os momentos. Então, acho que na simplicidade você consegue bastante coisa. Muito bom. Sabe aquela coisa quando você te perguntam alguma coisa e você não sabe responder, você fala, pô, vou jogar moedinha, cara ou coroa, né? Quando a moeda tá girando, você sabe o que quer. Com você mesmo, você fala, cara, né? Porque você sabe o que você quer, no fundo. Então, acho que o primeiro ponto é, faça aquilo que você sabe que você já deveria estar fazendo. Sabe? Tipo, leva pro lado básico, assim, o cara fala que quer começar a se exercitar. Porra, não começa na segunda-feira. Por que segunda-feira? Começa hoje. Entendi. Segunda-feira é um dia pra você que você tá inventando pra você procrastinar. O seu corpo que você não sabe sabe que é que você já segunda, deveria né? estar fazendo. Não adia, né? Não adia, não procrastine o negócio. Não adie, porque você sabe que se você adiar, é tudo pra você se sentir bem e falar, então segunda, tá bom, faltam uma semana, então beleza. Eu tenho mais uma semana de folga. Jogando pro lado do trabalho é a mesma coisa. Quantas vezes você não fica enrolando que você tinha que ligar para aquele cliente, você fala assim, daqui a pouco eu ligo, porque eu acho que ele tá almoçando. De onde você tirou que você acha que ele tá almoçando? Porque é meio-dia, todo mundo almoça meio-dia. Né? Um exemplo. A gente faz isso. Sim. É mais você ficar atento com essas nossas atitudes que a gente tem rotineiramente. E quem me acompanha também sabe que eu sou radicalmente contra, eu tenho algumas opiniões duras, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de intervenção. Eu acho que ela cobra um custo muito alto. Em qualquer cenário da nossa vida. E quando você cobra alguma intervenção pro assessor para ter um resultado no curto prazo, também não vai funcionar. Porque é uma profissão de longo prazo, cara. Ah, mas é uma profissão então que eu não consigo me sustentar nesse meio tempo enquanto eu não tô... Talvez isso seja um complicador. Talvez a gente tenha que ser maduro o suficiente e encarar a realidade. A realidade é uma só. A gente está em tempo, sei lá, de relativizar a verdade, mas a verdade é uma só. Se você não consegue se manter, mais cedo ou mais tarde você vai acabar abandonando porque você precisa ir procurar um emprego que vai te dar um pagamento fixo, que foi até o que eu falei que eu tive sorte lá atrás, no começo que eu morava com os meus pais e pude passar esse período de arrebentação de uma outra forma. Nem todo mundo tem essa sorte que eu tive, né? Mas tem que fazer parte do teu planejamento se você vai mergulhar nessa carreira. Porque senão você vai ter dificuldade em fazer relacionamento, você vai ter dificuldade em chegar no final do mês, e aí tua cabeça não vai estar boa, que é super normal, né? Então acho que tem que ter um planejamento seu, esperando e visando o longo prazo. Não esperar que alguém solucione para você no curto prazo esse problema. Porque senão você está postergando alguma coisa que, assim, invariavelmente você vai ficar puto com isso, com o que está acontecendo, e você vai falar, vou precisar sair, não aguento, não consigo, não aguento pagar. Né? Então, se planeje para o longo prazo. Eu acho que toda e qualquer decisão na nossa vida sustentada para ser perene, como você falou, ela é de longo prazo. Ninguém constrói um casamento do dia para noite. Você não constrói uma empresa do dia para noite. Você não constrói um relacionamento de amizade verdadeira do dia para noite. Demora tempo para construir. Por que você acha que você vai construir uma carreira de assessor do dia para noite? Né? Uma carreira que é pautada em relacionamentos. Pautada em relacionamento, cara. Só que ele tem um custo no curto prazo.
né? Que é o que você falou, investir aqui, investir em você, investir em forma de como você se posiciona, forma como você fala, forma como você se veste. Faz parte da profissão. E ela tem que estar embutida nos teus custos. Se você não levar isso em consideração, invariavelmente vai afetar o teu resultado final. E aí não adianta a gente terceirizar a crise, terceirizar o petróleo, terceirizar a guerra, terceirizar não sei o quê. A gente precisa olhar pra dentro e falar aonde eu errei. Porque senão você vai levar esse problema pra tua próxima profissão. Não pode querer sonhar, né? Assim, pro lado negativo. Sonhar sempre é bom, mas como, né? A realidade é uma só. A realidade, ela tá ali. Você também tem bate que a saber porta, por onde né? você vai começar, né? É importante. Então, às vezes, não vai ser esse sucesso todo. A minha carteira, por exemplo, um pouco diferente, né? Por eu ter começado em banco, eu tenho muito que agradecer ao banco, concorda? Porque eu conheci pessoas lá muito boas que estão comigo até hoje. Mas são trajetórias diferentes de quem Mas teve um mérito teu de manter esse relacionamento ao longo de todo esse tempo. Sim. Lógico que sim. Não, com certeza. Teve esse lado pessoal meu de manter tudo isso, né? Mas é aquela história, você realmente pegar aquilo que você pegou e cultivou, você vai atrás, você continua, né? E não abandonar de uma outra forma. E saber que tem um preço, vai ter um custo. E como último ponto é esse custo. Eu acho que para você ser bem sucedido em qualquer coisa que você faça, seja no lado pessoal, profissional, tem um lado de você abrir mão de uma parte da tua vida pessoal. Você tem que abrir mão de determinadas coisas em algum momento da tua vida em detrimento daquilo. Ou você tem que acordar no meio da madrugada, ou você tem que chegar mais tarde. Alguma coisa, algum esforço você tem que fazer. Não tem, assim... não tem resultado positivo sem esforço. E isso é uma coisa até que é um ponto que eu acho que... Por isso que até o mercado acaba sendo mais masculino, porque as mulheres desistem mais. Elas acabam sempre colocando a vida pessoal no primeiro momento e joga isso como uma desculpa. E eu nunca fiz isso. Né? Até também é meu segundo relacionamento, mas assim, eu lembro quando eu conheci meu marido, assim, você tem que respeitar algumas coisas na minha vida. Número 1, minha religião. Número 2, meus cachorros. O profissional, eu falei que não precisava, que eu já tava, né, me garantindo, mas ele deu risada. Falou, como assim? Eu não abro mão disso. Mas por conta disso, porque eu já trabalhava num ritmo de muitas viagens. Pra mulher isso é muito complicado. E quando eu tive filho foi a mesma coisa. O Du me conheceu, eu engravidei, fui trabalhar numa empresa que me contratou grávida de 6 meses. As pessoas me chamaram na RH pra perguntar se eu tava com algum problema, porque eu tava pedindo demissão. E detalhe que ela tinha pelo menos 2 propostas na mão, porque uma foi a nossa que ela recusou, né? É verdade. E depois ela ficou com essa dívida moral de vir trabalhar conosco. E vim. E veio, e cumpriu. Tô aqui, e vou ficar aqui. Então, eu acho que isso também é importante, você não desistir por um fator de fora, né? Você tem que realmente sempre perseguir aquilo que você quer. Que legal. Isso aí. Mais alguma, Dudu? Não, acho que a gente cobriu bem aqui, né? Já demos o tempo, o pessoal tá... A Glaucia tem outros compromissos aqui. Eu tava preocupado. Completamos uma hora. 1 hora de bate-papo. Praticamente um MBA de assessoria aqui, né? Aqui Se você tava pensando em comprar algum curso, não compre. De como se tornar um assessor de sucesso. É só assistir isso aqui que e já trabalhar com a gente. E vir trabalhar com a gente, com certeza. Na próxima edição a régua já vai estar alta. Com certeza. Vamos agradecer então nossos convidados, né, Dudu? Obrigado pelo tempo de vocês. Parabéns pela história, pela trajetória. Mais do que isso, por depois de ter chegado lá, não ter parado, né? Então, do nosso lado aqui, obrigado por tudo que vocês fazem pela empresa, pelo exemplo que vocês dão para todos os nossos outros 150 assessores que estão aqui. A gente conta muito que isso não pare, né? Que continue e a gente tenha cada vez mais Glaucias e Brunos Musas aqui dentro da empresa. E vamos fazer o nosso jabá também, né? Se você tá chegando no nosso canal pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativa as notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos que a gente vai ter aqui. A gente vai ter vários encontros de titãs. Vamos trazer várias duplas de sucesso aqui da nossa assessoria. E também dá uma navegada no nosso canal. Tem vários outros programas legais. Tem o Avin Hour, que é um podcast focado em trazer pessoas de sucesso, empreendedores, empresários, enfim, para contar as histórias deles. Temos vídeos educativos, várias playlists aqui para você saber mais sobre investimentos. E muito provavelmente você conhece alguém que vai adorar ver esse vídeo. Então, compartilha com seus amigos, com seus familiares, nas suas redes sociais. Sigam essas feras nas redes sociais deles também. Bruno Musa tem uma página de muito sucesso e fala muito bem sobre investimento, sobre economia, sobre política. E não deixe de seguir a Aquavero em todos os nossos outros canais. A gente está em todas as redes sociais para te manter atualizado de tudo que acontece. E daqui a pouquinho a gente está aqui para mais um
encontro com Titãs, com uma outra dupla, né, Dudu? É isso aí. E a gente conta com a audiência de todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.